Graças e paz, aqui é Pastor Mike Livramento. Hoje, nessa terça-feira, onde nós estamos se gravando esse vídeo, para a terça-feira do estudo na nossa Igreja Assembleia de Deus Porta Formosa. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra maravilhosa, mas antes disso nós vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus por essa oportunidade em que Ele nos concede. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai querido, de poder falar da Sua palavra, de poder, ó Pai querido, conversar com os nossos irmãos e de maneira muito gloriosa, ó Pai querido, aprender mais e mais de Ti, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos, ó Pai querido, a cada dia mais desenvolver nossa vida cristã. E, ó Pai querido, com a luz da aurora, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos de graça e paz, mais uma vez eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero só ler um versículo, dar uma visão panorâmica e depois destrinchar o versículo num entendimento bastante comum dos dias de hoje. 4, versículo 13. É bastante conhecido. Filipenses 4, 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá? De novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu sei que é um versículo bastante conhecido, esse versículo de Filipenses, nesse capítulo 4, versículo 13. É um versículo que durante muito tempo todos nós viemos citando esse versículo. Alguns até carregam como um amuleto, decalque de ônibus, capa de rede social, camisas com essa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece, dando um entendimento geral que quem escreveu esta frase é um super homem que tem capacidade de fazer muitas coisas impossíveis. Mas não é isso que a gente entende fazendo uma visão panorâmica desse versículo. Primeiro a gente tem que entender qual foi o homem que escreveu esta carta, Paulo, logicamente, e qual foi a intenção de Paulo a escrever aos Filipenses, E diferentemente das cartas que Paulo enviava, dando duras recomendações para as igrejas, que algumas delas praticando atos errôneos, a carta de Filipenses tem um teor mais, vamos dizer assim, um teor mais cordial, A carta de Filipenses tem um teor cordial. Para quem não sabe, Filipenses, fazendo assim um apanhado aqui rapidinho, era uma cidade, de Filipos. Ficava na Macedônia Oriental, era uma cidade romana, e era uma cidade que ajudava muito o ministério de Paulo. A cidade que enviava bastante donativos. Os crentes daquela cidade eram crentes bastante abençoados financeiramente e ajudava Paulo de diversas maneiras o seu ministério, enviando ofertas. Paulo fazia coleta e eles enviavam ofertas. Ela é uma igreja bastante centrada em ajudar o ministério de Paulo, porque é uma igreja ou uma cidade que acreditava no ministério de Paulo. Quando Paulo chegou ali em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, junto com Lucas, e Silas, e eles implantaram aquela igreja, e aquela igreja recebeu de tal forma, a palavra de Deus, que ela era capaz de fazer qualquer coisa para ajudar o ministério de Paulo. Assim como eles receberam a palavra, assim como eles ouviram a palavra, eles ajudavam a Paulo a continuar na sua jornada para concluir as mensagens, pregações
da palavra de Deus. Então você vê a igreja de Filipenses, ou lá em Filipe, né? Confundo um pouquinho. Você vê uma igreja que era bastante abençoadora. E o apóstolo Paulo, ele envia esta carta, né? Segundo os historiadores, Paulo estava preso nessa época. Paulo estava preso, foi da prisão que ele enviou essa carta. E Paulo estava agradecendo a eles, né? Pela ajuda que eles estavam dando às igrejas, né? Ajudando os cristãos mais necessitados, né? Se me falar a memória, Epafrodito, que levou esta carta para o povo de Filipos, lá os filipenses. E você vê o apóstolo Paulo escrevendo para eles sobre estar animado na presença, estar dando continuidade à grande obra da qual Deus, através de Paulo, enviara lá naquela cidade. Então Paulo, ele basicamente trata de alguns assuntos, né? Em um desses assuntos que Paulo estava tratando ali em Filipenses, se você dá uma pesquisada, você vai encontrar. Você vê Paulo tratando o desânimo dos filipenses devido à prisão de Paulo. Paulo já estava muito tempo preso. E como a gente conhece que os pregadores, eles eram presos e Deus por um milagre soltava, mas essa prisão de Paulo, como você bem conhece a história, seria uma prisão que não teria libertação, né? Paulo já estava em Roma para ser, né, depois decapitado, julgado e assim terminado o seu ministério, né? Você vai ver a referência lá em Timóteo, capítulo 4, você vê de Paulo falando com Timóteo acerca do encerramento do seu ministério. E Paulo, quando enviou essa carta aos filipenses, Paulo, ele estava agradecendo eles pela ajuda, né? E aproveitando a oportunidade para falar acerca de um determinado desânimo que os filipenses estavam passando naquela época. Então, quando você pega esse versículo que nós lemos aqui, 4:13, você vê o apóstolo Paulo falando: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes, como eu disse aqui no início do vídeo, quem lê pensa que é um homem poderoso falando. Quem lê pensa que é um homem dizendo: olha, eu sou imbatível, ninguém pode comigo, ninguém consegue me derrotar. Só que quando a gente pega o versículo isolado, a gente pensa assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes nós dissemos isso em uma determinada situação? Não vai acontecer nada não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, isso não vai acontecer comigo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez até esse momento de quarentena, você está batendo no peito dizendo assim: nada vai acontecer comigo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é isso que Paulo estava falando. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo de número 10, Paulo estava, melhor, 11, só para a gente resumir, isso não é muita coisa, eu falo muito. No versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. O versículo 12 fala assim, o versículo antes daquele que a gente acha poderoso: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto ter a fartura como a ter fome, tanto ter em abundância como a padecer necessidade. Aí vem o grande versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você reparou, irmãos, que a interpretação é uma coisa muito poderosa, tanto para positiva quanto para negativa. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pensar a partir de hoje que esse versículo aqui não vai te gerar fé e confiança em Deus, não. Estou dizendo que o contexto desse versículo, o apóstolo Paulo estava dizendo que ele estava preparado também para passar privações. Ele estava preparado também para viver momentos difíceis, dificuldades. Só que quando muitas vezes a gente interpreta, a gente acha que a gente nunca vai passar por um momento difícil. Aliás, muitos de nós achamos que quando nós aceitamos a Jesus, os nossos problemas eles sumirão magicamente. Não é isso. Nossos problemas continuarão. Só que nós teremos uma ajuda maior. Nós teremos Deus para nos ajudar a passar por esses problemas. O homem no mundo, ele vive com a sua própria força, do seu próprio braço. Nós não.
nós temos Deus conosco. Só que isso não significa que, tendo Deus conosco, nós não vamos vivenciar momentos de crises, de angústias, de choro, de dor. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu posso todas as coisas. E se todas as coisas estava incluído as lutas, as provações, os desânimos, as dores. E por que hoje não colocar a quarentena? O apóstolo Paulo estava dizendo que, independente do que ele estava passando, aquele que fortalece ele era mais importante. Porque por muitas vezes nós queremos aparecer como grandes, sendo que o que importa não é se eu sou isso, se eu sou aquilo. O que importa é aquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos de Filipenses: olha, eu sei que vocês podem estar passando um momento de desânimo, um momento de crise, mas, queridos, é Deus que fortalece vocês. E quando a gente fala em fortalecimento, a gente fala sobre algo que nos traz fortalecimento. E para a gente ter este algo, é importante a gente buscar da parte de Deus. É importante nós buscarmos a presença de Deus, buscarmos aquele que nos fortalece. Qual é a recomendação do Ministério da Saúde nesse momento? Se precaver, né? Usar álcool em gel, usar máscara, né? Lavar as mãos, não fazer aglomeração. É a recomendação do Ministério da Saúde para você não se contaminar com o vírus. Só que existe um vírus também, querido, que está aí destruindo a nossa vida espiritual, que é o desânimo. Nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão desanimando. Muitas pessoas estão se enfraquecendo espiritualmente. E de fato, queridos, isso vai acontecer, isso acontece. Você não é super-homem, eu não sou super-homem. O desânimo vem mesmo. Só que nesse momento nós temos que usar as recomendações bíblicas. O Ministério Bíblico, vamos dizer assim, né? O Ministério da Saúde Bíblica recomenda que no momento de quarentena é importante nós orarmos a Deus. Que no momento de quarentena é importante nós lermos a palavra. Que no momento de quarentena é bom nós continuarmos cultuando a Deus. Graças a Deus que nós temos vindo uma onda de cultos online aí, glória a Deus, isso nos fortalece. Eu vi até uma imagenzinha hoje na rede social, que era uma conversa entre Deus e Satanás. Vou botar aí para você, você vai ver depois, que Satanás falando assim: eu com o Covid-19 eu fechei as suas igrejas. Aí Deus respondendo: mas com o Covid-19 eu abri uma igreja em cada casa. Glória a Deus. As recomendações espirituais é que viemos e aqui nós possamos continuar buscando a Deus e não deixarmos que esse momento de crise venha desanimar a gente. O apóstolo Paulo envia essa carta cordialmente para o povo de Filipenses, falando: olha, busque a Deus, aquele que te fortalece é o Senhor. O mais importante é isto, porque aí sim você vai poder todas as coisas. Nesse momento de crise, meu irmão, nesse momento de desânimo, busque a Deus. Eu quero incentivar você a buscar a Deus com a sua família, a fazer culto no lar. Eu sei que às vezes é difícil, alguns de nós têm até uma certa dificuldade de fazer culto no lar. Às vezes você está fazendo a criança correndo de um lado para o outro, mas tenta reunir, tenta organizar, né? Participa das lives na sua igreja. Eu sei que tem gente que fala assim: eu não tenho paciência para sentar, para ficar. É o que você tem no momento, meu irmão. E se é para você poder tudo, você tem que continuar buscando aquele que te fortalece. Então faça gincana bíblica na sua casa, jogo de perguntas e respostas. Olha, minha esposa nesse momento nunca me perguntou tanta coisa bíblica e eu, e Deus tem que ter sabedoria para responder. Nunca me perguntou tanta coisa, a missionária tá me perguntando tanta coisa e eu só, porque nós estamos tendo mais tempo, né? Então, nesse momento, busca mais, lê mais a Bíblia. Senta com a tua esposa aí, senta com o teu filho,
lê a palavra de Deus, ensina as crianças a orar, ensina as crianças a ler a Bíblia, conta sobre a história, né? Você que está em quarentena total, não está saindo de casa, aí que tem mais tempo ainda, alguns de nós ainda estão saindo para trabalhar, mas no momento que vocês têm, leva a palavra. É importante, uma coisa muito importante também dizer que nós precisamos continuar buscando a Deus, porque nós não estamos tendo culto, então nós temos que fazer esse culto ser na nossa casa, de uma coisa bastante séria, né? Eu estava até reparando uma coisa que a minha esposa estava falando acerca do culto, quanto ela sente falta do culto. Isso é muito importante, e nisso a gente tem que pensar, temos que fazer o culto dentro da nossa casa. Então a palavra de ânimo que o apóstolo Paulo enviara aos filipenses, por intermédio de Epafrodito, para animar eles, é a mesma palavra que agora eu trago até você, não através de carta, mas através da rede social, através desse vídeo que está sendo gravado, né, e depois vai ser jogado nas redes sociais. Você pode todas as coisas? Pode, mas é por aquilo que te fortalece. Então nesse momento, eu quero te incentivar a buscar a Deus, porque só assim você será fortalecido. Só assim nós aguentaremos a passar por esse momento de crise, por esse momento de reclusão, de quarentena, porque se nós não fizermos isso, na volta, né, da quarentena, muitas pessoas não vão voltar, na verdade, vão continuar de quarentena espiritual. A nossa quarentena espiritual não pode continuar. Nós temos que estar buscando a Deus. Nós estamos escondidos, né, do vírus, né, do Covid-19, mas nós temos que continuar buscando a Deus, para que o vírus espiritual não venha nos trazer uma mortalidade espiritual para a nossa vida. O que eu desejo para você nessa noite é que a tua vida espiritual esteja firme, que você esteja firme, buscando a Deus. Eu vou te ligar esse vídeo aqui agora e você vai se reunir com sua família, eu vou me reunir com a minha família. Nós vamos buscar mais e mais a presença de Deus. Eu quero incentivar você, querido, a não desanimar, a não surfar na onda do desânimo. Muitas pessoas nesse momento vão deixar a fé, vão abandonar a fé. Muitas pessoas vão dizer que vão aproveitar, né? Não acredito nisso. Muitas pessoas vão deixar o desânimo tomar conta e vão debandar para as outras áreas, mas você não pode, querido. Você que está me ouvindo agora, eu estou falando para você, não deixe o desânimo pegar você. Busque um meio de estar na presença de Deus. Pega a tua televisão Smart de 50 polegadas, bota aí a mensagem, bota o louvor, chama a tua família, bota um louvor de adoração, você que gosta de adoração, um corinho de fogo, você que gosta de corinho de fogo, né? Bota a mensagem, pregação, tem diversas pregações, né? Tantos nacionais como internacionais. Busque, se você quiser, depois te passo o link para você de mensagem poderosa. Tem mensagem nossa aqui no YouTube. Não deixe de buscar a Deus, querido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busque esse fortalecimento. Busque ser cheio de Deus. Busque ser cheio da presença do Senhor. Para passar pelo deserto que nós estamos vivendo, só cheio da presença de Deus. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Se Jesus estava cheio, né, e ele foi para o deserto, imagine você vazio passar por esse deserto aí, meu irmão. Não dá não. Se encha da presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Ore a Deus, clame ao Senhor, converse com seus irmãos, ora por mim, eu oro por você, né? Busque a Deus. Procure em se envolver em algo espiritual nesse momento que você não está indo para a igreja, para que você não venha desanimar. Show desânimo, vem fortalecimento. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que venha fortalecer a sua vida nesse momento. Feche os teus olhos onde você está, ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus, glorioso Pai, eu quero, Pai, orar pelos diversos irmãos e irmãs que estão nesse momento assistindo esse vídeo. Alguns chegaram aqui, ó Pai, nem sabe porquê, mas foi o Senhor que conduziu a assistir esse vídeo. Pai, um desânimo, uma onda de desânimo, ó Pai, tem Senhor, se aproveitado, ó Pai, nesse momento de quarentena. E muitas pessoas têm, ó Pai, deixado a fé.
Pai, que o vírus do desânimo não venha, ó Pai querido, ser mais contagioso do que o coronavírus, Pai. Pai querido, fortalece a nossa vida, fortalece esse irmão, fortalece essa irmã que está ligado comigo nesse momento. Derrama sobre ele e sobre ela a tua graça, a tua paz. É isso que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido e querida. Sei que foi rápido, bem resumido, mas o nosso tempo é pequeno. Se a gente for falar, nem para subir o vídeo vai dar para subir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que a graça e a paz seja contigo. Aqui teu irmão Cristo, Pastor Maico Livramento. Fica na paz.